Então, estamos dando sequência a um estudo de um tema novo, chamado glândula pineal. Glândula pineal. Pode, vocês acham que é brincadeira, mas é um tema muito amplo e muito novo. Nunca falamos sobre isso. Olha, agora não vai poder falar que não teve estudo de glândula pineal, né? Porque todo mundo fala, não, tem que aprender glândula pineal. Agora a gente está tendo um ano inteiro de glândula pineal. Cada vez vai ser um pedacinho desse conhecimento, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que tem a ver a glândula pineal com esse tema, ressonância Schumann. Alguém aqui já ouviu falar de ressonância Schumann? Sim, tá bom. Então nós vamos ver o que isso tem a ver com a importância. Mas, antes disso, onde é aqui? Praia do Fabiano. Não! Que Batuba? Batuba ia ter chuva se tivesse. Ilhabela, não. Ilha de Paquetá. Que ilha de Paquetá? Esse aqui é uma prainha de Florianópolis, num bairro chamado Ribeirão da Ilha. Ribeirão da Ilha tem ainda colônia de portugueses, de descendentes de portugueses, de angolanos, de açorianos. E essa aqui é uma prainha muito calma, porque nós estamos no mar de dentro, né? Então não tem ondas aí. Muito legal, Muito bem. Já que vocês acertaram onde fica essa praia, só que não. Onde é isso? Quem falou Assis? Não! Assis está aqui, ó. Assis está aqui embaixo. Essa é a cidade que era rival de Assis na época de São Francisco. Essa é a cidade de Perúgia. E aqui é a Catedral de São Domênico. Perúgia também é uma cidade muito bacana, muito parecida com Assis, só que maior. Tem também bastante coisa histórica. E aqui? Cortina Lampere. Cortina onde? Lampere. Onde? Sim, mas onde em Cortina Lampere? Uma dica, nós estamos subindo aqui um bondinho que vai para o monte. Que a mulher caiu. Isso, lá. O monte que a mulher caiu. Não. Monte Tofana. Cortina Lampezzo. Monte Tofana. Tofana. E aqui, para finalizar. Não? Está perdendo tempo nessa vida, gente? O que é isso daí? Quem sabe onde é? Cânion das Bandeiras, ou Cânion das Bandeirinhas. Onde fica? Vocês não são mineiros mesmo, né? Serra do Cipó, gente, pelo amor de Deus. Serra do Cipó. Você para na beira da estrada. Foto aí, igual ela, tem centenas de lugares. Isso aí. Para chegar aí. Você tem uma ideia, isso aí parece com essa região que nós temos aqui. Parece. Que o Bitipoca. Ibitipoca, Carrancas também. Barrancas. Não, senhor. É tudo. Parece até com Conceição do Mato Dentro. Aqui você aluga uma bicicleta, anda 12 km, atravessa 2 riachos bem legais, e você chega nesse cânion aqui. E aí você olha para trás e fala, é lindo. A gente precisa ir lá. Então, Tem que andar primeiro, né? vamos resolver, Vai andar primeiro. Vamos resolver essa parte. Ressonância Schumann não é uma onda, é um fenômeno que é uma compilação, é um conjunto de picos, de periodicidades, de várias ondas em que há um predomínio de certas frequências. O que nós vamos aprender agora e por que isso interfere na nossa espiritualidade. Aqui, para quem quiser depois referências científicas, eu deixei isso aqui, eu vou fazer um resumo disso, mas desde essa época aqui,
quando houve a formalização da ressonância Schumann, esse nome é por conta do físico chamado Winfried. É isso mesmo? Winfried. 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 É com ela ou com ele? Ied. Winfried Otto Schumann. É o nome desse físico. E nesse período conseguiu fazer uma análise das interferências de campos eletromagnéticos na atmosfera oriundos de fenômenos naturais. Nós ainda não tínhamos tantos fenômenos humanos, artificiais, gerando interferências no campo eletromagnético. E a ressonância, essa ressonância Schumann, na verdade, é a compilação de várias frequências que são interferências no campo eletromagnético que existe desde a crosta terrestre até a ionosfera, que é uma camada da atmosfera. A atmosfera é dividida em várias camadas, a gente tem desde a exosfera, depois termosfera, a gente tem a ionosfera, a gente tem a mesosfera, tem a troposfera, a estratosfera antes disso, e aí a gente tem a crosta terrestre. Qual a distância entre nós aqui na crosta terrestre e a ionosfera? Aproximadamente 100 quilômetros. 100 quilômetros de altura, tá bom? Guarda essa informação. Então, começou a se estudar uma série de fenômenos associados aos campos eletromagnéticos na Terra. Entre eles, olha só, são todos artigos científicos, a maioria da PubMed, que é onde a gente tem artigos médicos de confiança publicados. Então, a sensibilidade da glândula pineal a campos magnéticos. Disso a gente vem tratando há muitas semanas. Lembrem-se, campos eletromagnéticos sensibilizam a glândula pineal através de quê? Isso, dos cristais de hidroxiapatita, que sofrem uma deformação, quando retornam ao natural, desencadeiam um fenômeno eletroquímico e depois neuroquímico, tá bom? Então, através de um campo magnético. Lembra que a gente estudou campos magnéticos da Lua pela distância dela da Terra, até o som que a Lua e os outros astros geram através das suas frequências na Terra. Então, isso é bastante estudado, tá? E aí, ao longo disso, esse aqui é um estudo que se mostrou, em que a gente tem essas interferências assumidas pelos cristais, tá? E olha só que coisa interessante, algo que se tem do ponto de vista material, como a gente tem mais estudado é a produção de melatonina pela glândula pineal, esses são os estudos que mostram que interferências de campos eletromagnéticos de alta intensidade são capazes de interferir na glândula pineal e no ciclo circadiano, no nosso ciclo de sono e vigília, na menstruação e na ovulação da mulher, interfere, como nós já vimos, no tempo de gestação, interfere no ciclo de produção e de absorção das células vermelhas do sangue, entre todos os outros ciclos terrestres, ciclos humanos, tá bom? Mas o que se vem estudando mais é ação de frequências pequenas, de baixas frequências no corpo humano. A ressonância Schumann, então, é o resultado dessa interferência no campo eletromagnético, dessa distância entre a ionosfera e a superfície, a crosta terrestre, como se ela fosse uma cavidade de ar, tá bom? Mas como que acontecem essas interferências? Basicamente é através da radiação solar. Por quê? Porque entre a ionosfera e a crosta é onde a gente tem ar propriamente dito. E essa camada, ela sofre a entrada das radiações solares e ela absorve boa parte dessas radiações solares. Só que nessa absorção, ela gera, nessa interação com as moléculas de ar, ela gera descargas e produção de campos eletromagnéticos. Como é que nós vamos compreender isso melhor? Esse quadro saiu da ordem, mas vamos chegar nesse 7,83 aqui. Vamos entender como é que
se sabe que essa aqui é a frequência Schumann basal, tá? Então olha lá, a gente tem aqui a crosta terrestre, a troposfera, a camada de ozônio, aqui são os voos comerciais e os voos militares que chegam até a estratosfera, a mesosfera. Aqui, olha, nessa região aqui, é que nós temos até 100 km, onde a gente tem a ionosfera, tá? E olha só que interessante. Vamos pegar um exemplo aqui que tem uma antena de celular que está jogando um sinal e a gente consegue atender o telefone porque está chegando um sinal no nosso aparelho. Esse sinal saiu de uma antena, bate lá na ionosfera, ele chama ionosfera, porque essas ondas emitidas, quando se chocam com essa região da atmosfera, elas se refletem como uma onda luminosa refletida no espelho, tá? Só que quando elas interagem com as moléculas, produzem íons, na sua maior parte, elétrons, tá? Então essa onda aqui, ela vem, bate na ionosfera, é refletida, vem, bate na superfície da Terra e vai se propagando esse sinal até a outra antena receptora. Ela pode emitir diretamente para outra antena? É claro que sim. Mas aqui nós estamos falando de regiões distantes o suficiente para que a curvatura da Terra não permita a visibilidade entre uma antena e outra. Então, o sinal vai chegar através disso daqui. Então, é como se eu tivesse uma onda, como se fosse isso daqui, tá bom? Só que no caso da ressonância Schumann, eu tenho ondas que estão se propagando aqui na atmosfera. E quando essas ondas se propagam em sentido contrário, mas elas têm a mesma amplitude, elas se, entre aspas, se anulam. Não vai chocar e vai bater uma na outra. Mas quando elas se encontram, elas são exatamente iguais, elas produzem um fenômeno chamado onda estacionária, que é isso daqui, ó. Isso daqui. Essas duas ondas, vermelha e azul aqui, ó, a somatória delas produz um fenômeno. Vocês conseguem ver a onda azul andando para frente? Ou roxinha? Roxinha, Violeta. violeta. Consegue ver a onda vermelha indo no sentido contrário? Ó lá, ó. A onda violeta, ó, olha a crista dela, ó, indo para lá. Olha a onda vermelha, a crista indo no sentido contrário. Então essas ondas idênticas, em sentido contrário, produzem um fenômeno. Essa onda preta, pode ver que ela não caminha. Ó, ela não está seguindo como a vermelha para lá e nem a violeta para cá. Ela está parada, estacionária. Parece uma manivela. Deu para entender? Essa manivela, essa onda que desce, sobe, tá vendo? Eu tenho um nó aqui, um antinó embaixo, eu tenho as amplitudes. Então, olha, imagine que aqui é a ionosfera e aqui é a superfície da Terra. Então, esse aparente choque dessas moléculas lá na ionosfera e na crosta terrestre não é uma onda verdadeira. Deu para entender? Isso acontece com ondas de várias frequências, uma infinidade de frequências. Mas o que se detectou é que existe uma predominância de frequências fazendo isso daqui na atmosfera. Dá para acompanhar? Que frequência que aparece mais? 7,83 Hz. Então essa frequência que aparece mais foi chamada, então, em homenagem ao Dr. Schumann, de frequência Schumann, ou ressonância Schumann. Deu para entender? Está claro como é que se chega nesse valor 7,83 Hz? Caprichosamente, lembra que a gente fala que a gente está acordado a partir de 11 Hz, né? Quando o cérebro está com uma frequência da sua estimulação acima de 11 Hz, a gente está acordado. Então, esse é chamado de, que a gente já falou sobre isso, quando o cérebro está acordado, ele está numa frequência beta. Quando a gente está sonolento, próximo de 8 a 11 Hz, a gente está em frequência alfa. Depois a gente tem teta, delta. Então essa frequência que é próxima de 8, que é 7,83, é a ressonância Schumann. Então como que o cérebro passa a vibrar, passa a ser estimulado numa frequência próxima
da frequência que predomina na atmosfera, tá? É quando a gente está num período de meditação, de oração, quando a gente está recebendo o reiki, quando a gente está naquela transição entre o acordado e dormindo, sem estar em sono profundo. Aí nós estamos em ressonância, entre aspas, com a frequência que predomina na atmosfera terrestre. Mas como isso daqui parece que faz um pulso, é como se a gente tivesse essa camada como se fosse um coração, só que não é numa frequência como a nossa cardíaca, tá? O que é mais ou menos 7,8 Hz? 1 Hz é um ciclo por segundo, uma batida por segundo. Quando a gente pega músicas lentas no coral, a gente coloca em menos, lembra quando o andamento é mais lento? A gente fica numa frequência menor, então a gente se aproxima de 60 batidas por minuto, é uma por segundo. O que seria 7,8 por segundo? Olha só, vamos imaginar que isso aqui é um segundo? Está muito rápido, né? 2, 3. Aqui, é mais ou menos um segundo, sim? 1006, Ó. 1007, 1008. Então, isso aqui é um segundo. Uma batida por segundo. Nós vamos chegar na frequência Schumann agora. Vamos fazer 2 por segundo, ó. 1, 2, 1, 2, tá. Agora vamos dobrar isso daí. 4 por segundo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá. Isso é 4 por segundo. Agora vamos chegar em 8 por segundo, que seria a nossa frequência Schumann, tá? Ó, nós estávamos em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a frequência Schumann, ressonância Schumann. É rápido, mas não é tão rápido a ponto da gente conseguir ouvi-la. Se ela fosse muito mais rápida que isso, estaria numa frequência audível, que é acima de 20 Hz, tá bom? Mas o que o Schumann detectou é que além dessa frequência de 7,8 Hz, que é o que predomina, tem outras frequências que também têm grande quantidade na atmosfera. Lembra que eu falei, tem de tudo, mas tem frequências picos que predominam. Então vamos ver agora quais são os picos que predominam. Como é que se mede a frequência Schumann hoje? A gente tem sensores capazes de medir todas as frequências eletromagnéticas na atmosfera. E uma das mais conhecidas é desse observatório, Rádio Observatório, que fica no vulcão Etna, na Sicília. Então a gente tem equipamentos capazes de sentir, de medir esses campos eletromagnéticos. Antigamente se sabia da frequência Schumann através de medidas e esses valores saíam semanas, meses depois. Por quê? Porque eu tenho diferença em cada lugar do mundo. Sabe uma das coisas que mais provoca essas interações eletromagnéticas? Os raios, os relâmpagos. Porque o relâmpago é uma descarga abrupta de energia que é suficientemente forte para criar um efeito luminoso, que é o caminho dos elétrons. Quando há essa descarga, há um aquecimento muito grande do ar ao redor, que chega na proximidade do raio até 30 mil graus às vezes. E a frequência dos elétrons que são estimulados nesse momento do raio, ela pode ser mais alta ou mais baixa. Ela vai ser mais alta quando o raio atinge a Terra, perto da superfície. Ela vai ser mais baixa quando esse raio está nas nuvens. E mais baixa ainda quando o raio é vertical para cima. Já ouviu falar de raio que sobe em vez de descer? Tem raios, relâmpagos que são verticais ascendentes, tá? E esse caminho todo tortuoso, cheio de ramos que o raio faz para chegar na Terra, gera esses ruídos, que é o nosso trovão, com desenhos e direções diferentes. Por isso, quando a gente escuta, a gente vê o flash do relâmpago,
e a gente talvez fosse escutar um barulho só depois disso. Se a gente estiver próximo, sim. Mas se estiver distante, por que o som não é seco, já que foi uma intensidade luminosa, uma descarga? Por conta desse desenho tortuoso, a gente vai pegando os sons provocados pela geometria do relâmpago até chegar no solo. Então a gente escuta um som que é um pouco mais contínuo. Deu para entender? Por que você escuta um cabru? Ok? Então lá no Monte Etna tem um dos principais radiotelescópios. E o que se percebeu é que as frequências predominantes são a que predomina mais, 7,83. Depois da 7,83, a que predomina mais é 14,3 Hz. Olha que coisa. Agora olha que coisa curiosa. 14,3 é quase o dobro de 7,8. É quase o dobro. Se a gente pegar só os números inteiros, a gente tem 17, 14, quase 21 aqui, 27, 33. Mas quando a gente pega essas frequências aqui e faz os seus múltiplos até chegar numa frequência acima de 20 Hz, para que a gente possa escutar, olha as notas musicais da frequência Schumann. Aí nós vamos ter uma diferença muito importante aqui. A diferença é 6,5. Aqui, nós estamos falando apenas de uma unidadezinha, né? Depois da vírgula. Isso. Qual que é a importância disso? Essa diferença de 6,5 são os harmônicos musicais. Então, parece uma curiosidade, tá? Essa frequência de 7,8, se a gente multiplica, a gente vai fazendo a série harmônica dela, nós vamos chegar. Aí depende. Se a gente usa uma afinação no Lá de 440 Hz, que é o padrão internacional do Lá, aí nós vamos ter que a frequência Schumann é um Si. Olha que coisa curiosa. Mas se a gente usar uma frequência que vem cada vez mais sendo estudada, que é o Lá em 432 Hz, que seria uma frequência mais pura, entre aspas, isso dá outra aula para a gente discutir, tá bom? Por que é uma 440 e não 432 atualmente? Ela passa a ser um Dó, a frequência, a nota fundamental da ressonância Schumann. Mas as demais não se alteram. A série harmônica não se altera se a gente muda para 432 ou 440. Então, a frequência fundamental da ressonância Schumann vai ser Si, se a gente afinar o instrumento em 440, ou Dó em 432. Mas as suas harmônicas são Lá sustenido, Mi, Lá e Dó sustenido. A ressonância Schumann não segue as notas do piano, não segue as cores do arco-íris, não segue uma sequência do 7 fundamental, numerologicamente falando, tá bom? E aonde tem importância isso? Lembra que a gente já estudou que a glândula pineal se estimula por frequências. Então, se a gente está num estado de semissonolência, a gente está em ressonância com essa frequência predominante na Terra. Eu vou ter mais ou menos ação dessa frequência conforme a quantidade de estímulo na atmosfera. Olha que coisa interessante isso daqui. Aqui. Olha só, de 2018 a 2019, essa foi a incidência de raios no Brasil. Olha só, aqui próximo do litoral, a gente tem esse azulzinho, não é que não teve raio, tá? Eu não tenho sensores colocados no mar para poder medir essas quantidades de raios. Mas existem sensores móveis que às vezes ficam nos navios e que estão captando, registrando dados que também são enviados para análise. Mas vamos pegar áreas onde a gente tem bastante medição, tá bom? Olha essa área cada vez mais escura. Olha nós aqui na Mantiqueira, gente. Olha essa região oeste do estado de São Paulo, do norte do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul aqui. O que dá isso daqui? Então nós temos em 2 anos, olha só, aqui para nós na Mantiqueira, acima de entre
entre 269 e 471 mil raios nesse período de 2 anos. Então, nessa nossa região aqui, como a gente tem muito mais raios estimulando eletricamente esse campo magnético, a minha frequência, os picos meus de frequência Schumann tendem a ser mais elevados. Olha que coisa interessante. Eu vou pegar agora... aqui. Isso daqui é uma planilha de medição lá daquele observatório do Monte Etna. Tá? De quando? De hoje. Hoje, esses sensores medem de hora em hora a frequência Schumann. Então, esse aqui é o dia de hoje. Olha lá, não vai dar para ver direito. 22 de setembro de 2025, tá bom? Aqui, olha só. 5, 10, 15 Hz, 20, 25, 30, tá bom? Então, olha, a nossa frequência Schumann natural é aqui, ó, entre os 5 e os 10 Hz, tá bom? Lá no Monte Etna. Por que tem um sensor lá? Porque se estuda muito que a variação da frequência Schumann, ela está relacionada com o fluxo de lava e a movimentação tectônica nos vulcões. É por isso que se consegue medir com uma certa antecedência se um vulcão vai entrar em erupção. Não é botando o dedinho na terra e ver se a terra está tremendo. Não vai funcionar assim. Mas são sensores assim. Olha o nível de precisão que a gente vem chegando. Então, hoje, olha só que coisa interessante. Aqui por volta das 23h45, olha a predominância onde estava a frequência Schumann. Acima de 20 Hz. Isso aqui é um período de 15 minutos, tá? Nesse período aqui, olha, entre 10, tinha bastante próximo dos 10 e bastante entre 20 e 25 Hz. Tá? Olha aqui, ó, 21 horas mais ou menos, bastante próximo dos 10 Hz. E olha só na madrugada, perto das 5 da manhã, como a gente tem duas faixas muito definidas. Então é assim que a gente sabe como está a frequência Schumann hoje. Hoje, daqui a pouco. Então, quando a gente escuta falar que a frequência Schumann vem aumentando, isso é real, depende do lugar, depende da intensidade de fenômenos que estão provocando uma sensibilização, uma interação com as partículas da atmosfera naquela região. Tá claro? Então, nós vamos ter uma frequência Schumann que vai variar, os picos de frequência vão variar a sua intensidade dependendo da região onde a gente está. Nós falamos que 7.8 era a predominância no planeta como um todo. A primeira série harmônica ali é 14 ponto alguma coisa. Próximo dessa frequência intermediária aqui, a outra já era 21. Olha aqui, a segunda série harmônica. Olha como tem um predomínio dela no dia de hoje, tá? Que é a chegada da primavera, né? Junto para hoje. 3h19. Olha, hoje à tarde a primavera chegou e trouxe Chuva. Uma benção. Deu para entender então o que é ressonância Schumann? Ficou claro? Então, se a gente fala que a frequência Schumann vem aumentando, depende do lugar na Terra onde a gente está. E não é que ela é uma onda que está aumentando a sua frequência, é o pico daquelas frequências que está aumentando, dependendo da série harmônica que ela está. E esse aumento, se a gente tem lá no Monte Etna, quem estava lá às 5 da manhã, de ontem para hoje, pegou frequências bastante altas aqui, ó. Então, se a pessoa estava acordada, acima de 11 Hz, realmente ela estava em ressonância com a ressonância Schumann, porque havia um predomínio dessa frequência, deu para entender? Então ela estava com a ressonância Schumann interferindo na cabeça dela, ou ela estava em ressonância com a própria natureza naquele lugar. Dá para entender como funciona? Então, dependendo de onde a gente está, a gente vai estar mais próximo ou mais distante da ressonância Schumann. Então, se a gente tem uma ressonância Schumann que está aumentando e está perto de 14 ciclos, mas o nosso local aqui tem uma ressonância Schumann mais baixa, realmente essa frequência que está elevada, ela vai interferir na gente, ela vai estimular a glândula pineal de forma mais acelerada.
desarmoniosamente. É assim que essa frequência Schumann interfere na nossa espiritualidade. Lembra que a gente já falou que quem tem muitos cristais tem uma tendência à mediunidade de incorporação. E quem tem poucos cristais, mediunidade de desdobramento. Então, se eu tenho muitos cristais, nós já vimos que esses cristais são mais sensíveis a esses fenômenos eletromagnéticos do que a pessoa que tem poucos cristais. Então, uma pessoa que tem muitos cristais está mais sujeita a essa flutuação da frequência Schumann? Sim. Está mais sensível. Tá? Então, é assim que essa frequência age na nossa espiritualidade. Porque se nós estamos próximos daquela frequência, nós não estamos em desarmonia, ela não está fazendo mal para a gente. Nós é que estamos próximos dela. Tá bom? Quando a frequência Schumann está diminuída? Geralmente à noite, quando não está chovendo, quando não está tendo raio. Quando a gente tem aqui em Minas, a gente pegou muita tempestade de raio, lembra disso? A tempestade de raio, ela muitas vezes provoca relâmpagos de baixa frequência, que não geram som. Por isso, às vezes, a gente vê, não estou falando de um relâmpago que você viu lá distante no horizonte, mas às vezes a gente vê relâmpagos próximos, nas nuvens, mas o som não chega para a gente aqui. Então, a frequência desencadeada por aquele relâmpago, acusticamente falando, ela gerou tons, gerou sons, frequências sonoras menos audíveis do que a gente pode perceber. Se o ouvido humano capta 20 ciclos para cima, ela gerou abaixo de 20. Se ela tiver gerado uma frequência próxima de 7,8, ela só fez aumentar o pico da frequência de Schumann natural. Olha que beleza! A natureza é um organismo vivo. A Terra é um organismo vivo. Essa frequência Schumann, se ela se modifica e registra para a gente com antecedência fenômenos sísmicos, é um diálogo, é uma linguagem que a Terra está oferecendo para a gente. A Terra está falando com a gente, só não está usando português ou inglês ou sei lá o que. Está usando uma outra linguagem, que é conjunto de frequências. Legal? Isso interfere nas telecomunicações? O que vocês acham? Se sim, por quê? Ou se não, por quê? Isso, interfere na transmissão. Olha só, a gente não falou que a frequência Schumann tem picos de 7 Hz, 14 Hz, 21 Hz. As telecomunicações usam frequências geralmente de megahertz. Então, a frequência Schumann não interfere nas telecomunicações. E também não sofre interferência de telecomunicações. Não estou falando de baterias, de emissões, mas das ondas que estão se propagando. Tá? No momento em que essas ondas que estão se propagando de uma antena para cá, com a outra para lá, gera um fenômeno que a gente falou no começo do estudo, uma onda estacionária, mas numa frequência altíssima, que não é a predominância na atmosfera. Tá bom? Então, qual a importância da gente estudar a ressonância Schumann? De noite, a tendência dela é o seu pico natural, 7,8, que é quando a gente está adormecendo. Ou seja, a gente devia, quando acaba a luz, pela própria natureza, desligar, dormir. Para que a nossa mediunidade, aí sim de desdobramento, permita que os nossos corpos sutis se desdobrem para as tarefas que a gente assumiu do ponto de vista espiritual com os irmãos do plano espiritual. Mas a gente faz o contrário. Quando a gente está com um pico da frequência Schumann em 7,8 Hz, a gente está com coisas de alta frequência, mantendo o nosso cérebro numa frequência que seria o primeiro harmônico da frequência Schumann, 14 Hz, ou o segundo harmônico, acima de 20 Hz. Então a gente provoca um desequilíbrio entre nós e a ressonância natural do planeta. Está claro isso? Quanto mais a gente se desvia da natureza, dos ciclos naturais,
mais desarmonia a gente provoca. E agora nós estamos vendo como a glândula pineal se influencia em relação a essas frequências. Como? Provoca desarmonia. Então a pineal... claro. Lembra que a gente falou que a glândula pineal é uma antena de frequências que a gente não escuta, né? Ela capta vários tipos de frequências, luminosas e magnéticas essencialmente, tá? Então nós vamos passar a estudar depois. E lembra que a gente viu que determinados sons conseguem diminuir a estimulação agressiva da pineal, conseguem controlar os nossos comportamentos psicobiológicos, especialmente fome, ou ao contrário, hiporexia, os distúrbios da sexualidade, do sono e da agressividade, regulando a pineal. Então, uma das maneiras é a gente respeitar determinados ciclos naturais. Lembrando que, numa noite de grande quantidade de raios, a tendência dos picos da frequência Schumann é dos seus harmônicos predominarem e não sua frequência natural. Aí, eu acho que aquela primeira... Gente, como é que eu faço agora? Embaixo. Aí, agora tá lá em cima. Esse daqui, ó. 7 Hz, 14, 21, 26, por aí vai. Então, ó, esses são os picos predominantes. E isso é ressonância Schumann. É assim que a gente utiliza ela de forma contínua, tá? Se isso se relaciona com aspectos da espiritualidade, aí isso depende de cada grupo estuda a sua parte. Assim como, por exemplo, Ramatiz, ou os orientais, ou o cristianismo, ou o Islã, ou os indígenas, cada grupo que tem o seu canal de comunicação com o plano sutil vai pegar fragmentos desse conhecimento e vai canalizar informações com base na sua experiência cultural, étnica e por aí vai. Como a gente já falou lá atrás, vocês lembram que a constelação do Escorpião tinha significados parecidos, mas com nuances, dependendo se eram os aborígenes que estavam olhando para a constelação, se eram os árabes, se eram os tupis, se eram os índios americanos, se eram os nórdicos. Então, ressonância Schumann é real? É real. Ponto número 1. Segundo ponto, como a gente se utiliza disso? Buscando estar em equilíbrio com ela. Tá? A tendência é do fenômeno natural. Por que durante o dia ela tende a aumentar um pouco? Porque eu estou tendo grande incidência nessa região que está iluminada pelo Sol da radiação solar atingindo diretamente a magnetosfera e a atmosfera, a ionosfera. Do lado que está de noite, que não esteja com alta intensidade de raios, a tendência é a predominância dos picos de frequência menor. Tá bom? Então, a gente não é... Pode parecer complicado e não é. Pode parecer simples, mas também não é. É que a gente se afasta dos ciclos naturais. A gente se afasta. Agora, nesse momento, a gente está com vários tipos de frequência. Aquela luz que está ali fora como transformador está emitindo outros tipos de frequência, geralmente muito altas. Mas se ela estabelece frequências muito baixas, essas frequências baixas vão fazer o nosso corpo entrar em ressonância com aquilo. Deu para entender? Você falou do dia e da noite, né? O lado que está do lado do sol recebe mais calor. Sim. Tem a Calor. ver calor, Calor. né? Luz e calor, né? É. Tem a ver o fato de que com calor você tem mais movimento dos átomos, das moléculas. Tá. Tem a ver uma interferência que você falou que do lado da luz tem. Moléculas, tá? É. No caso da ressonância Schumann, é a interação entre a radiação solar provocando a movimentação dos elétrons. Isso. Aí eu tenho um campo magnético originado pela movimentação dos elétrons. As moléculas de um sistema tendem a aumentar a sua movimentação com a entrada do calor, Sim. mas dentro de um mesmo recipiente,
ambiente controlado. Aí, para que eu mantenha aquela energia em estado constante, as moléculas se agitam, mas não são só os elétrons, tá? As moléculas em geral, os átomos em geral. Tá? Ok? Então, vamos começar. Depois a gente vai fazer uma síntese de como viver melhor num mundo em que a gente desrespeita os ciclos naturais. Muda para Europa, então. Seria. É uma solução. Seria. É que assim, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa viver o ciclo natural e também a gente se desenvolver enquanto sociedade, né? Se a gente, por exemplo, for só viver em Aroca, plantar, não precisa ser lá, mas plantar, colher e comer o que planta, nós não vamos ter nunca, por exemplo, a capacidade de absorver as boas vibrações de um quadro de Monet. Porque entende que a humanidade caminha em diversas esferas, é equilíbrio, tá bom? É um negócio de deitar cedo, acordar cedo. Isso seria muito interessante, que é o que você faz. Isso, dormir com, por que a gente fala dormir com as galinhas? As galinhas pararem de se movimentar, vão dormir. Então, um dia nós vamos falar sobre essa história do galo cantar. E a história de Pedro vai negar Jesus 3 vezes, até o galo cantar. Esse negócio do galo cantar não é um galo de verdade, tá? Isso daí era uma figura de linguagem usada para uma determinada hora em que determinados setores do exército precisavam se reunir para poder preparar o dia. Então era chamada a hora do galo, tá? Então, um dia a gente conversa sobre isso, não era, porque senão vão perguntar qual é a espécie do galo, se era reserva, se era... Mas o galo canta de madrugada. Ele canta a noite inteira. Lá perto de casa tem um que canta de madrugada. De madrugada. Ele canta, dorme, pode Entendeu? Lineal desregulado. Boa. Tudo bem? Deu para entender então, mais ou menos? Às vezes eu trago uns temas que parecem um pouco complexos. Depois a gente revê, reestuda. Mas é importante, gente, a gente aproximar aspectos científicos da nossa atividade enquanto estudiosos. E a gente percebe que tem muito fake news na internet. Tem muitas coisas. Muita coisa. Muito Tem fake news. muita coisa. Esperança, né? Ok? Vamos nos Sobre preparar? esse assunto. Então vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho. Então, para o momento do passe, a terapia do passe. E quem que vai fazer isso?